irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse é mais um estudo bíblico que iniciamos invocando a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso estudo de hoje está baseado no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, onde lemos: Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos cantar junto com o grupo Vencedores por Cristo, hino 61 do Louvai ao Senhor. Prezados irmãos e irmãs, são duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram árvores plantadas por Deus no meio, no centro do jardim do Éden. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore da morte. Por que Deus plantou essas duas árvores? Nós somente vamos conseguir entender o porquê dessas duas árvores se entendermos o que era esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Só assim nós entenderemos o dualismo no meio do jardim. Mas queremos hoje, no nosso estudo, somente nos fixar nesta árvore do conhecimento do bem e do mal e já aplicar um ensinamento para a nossa vida. Uma nota: o conhecimento ou discernimento do bem e do mal era reservado unicamente a Deus. Porém, para o ser humano, seria a faculdade de discernir por si mesmo o que é certo ou errado sem a ajuda de Deus. Esse conhecimento do bem e do mal significaria que o ser humano teria capacidade de governar sua vida, de tomar as suas próprias decisões, de viver, enfim, a sua vida no que é certo ou errado. É exigir de Deus a independência e viver sem respeitar a vontade dele e assim arcar com as consequências. Hoje, toda vez que o ser humano quer ter independência de Deus e decidir sobre o que é certo ou errado, sem orar, sem ouvir e nem consultar a Deus, ele comeu da fruta. Independência da vontade de Deus é o pai de todos os pecados. É o maior pecado que a criatura comete contra o seu Criador. Portanto, o pecado de Adão e Eva foi um atentado ao controle, governo e soberania divina. Foi a revolta contra o seu Criador, pois escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que a árvore da vida estava ali ao alcance deles. É certo que Deus não criou um robô, um fantoche. Ele apenas queria e quer ainda hoje que as suas criaturas o consultem antes de tomar uma decisão. O livre-arbítrio, que se fala muito, significa escolher se queremos ou não seguir a Deus. Podemos escolher de ouvir a Deus ou não.
Como podemos escolher o bem ou o mal, que achamos certo ou errado? Isto é o que acontece nos dias de hoje. E foi o que Deus falou lá no Antigo Testamento contra os perversos. Está em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, hoje todas as escolhas do ser humano serão sempre contrárias às escolhas de Deus, porque são escolhas manchadas pelo pecado. Esse é o fruto proibido. É pensarmos com a nossa própria ótica, com os nossos próprios olhos. E assim vai acontecer o que Paulo sentiu e lutou diariamente quando ele disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Romanos 7, 19 e 20. Basta ver o que está acontecendo nos dias de hoje. A humanidade está no mesmo caminho de recusar a lei da vontade divina, de ser rebelde contra Deus, sem consultá-lo, sem ouvi-lo, sem buscá-lo, e por isso será entregue à serpente do mal. O fruto é a rebeldia, é viver independente de Deus sem o seu controle, sem a sua orientação, sem a sua ajuda e proteção. As pessoas acham que controlam suas vidas, mas não. Alguém outro controla. E isto não é bom, não. Quem age dessa forma está se deliciando com o fruto proibido. Porém, o resultado disso tudo será a expulsão do paraíso celestial, como foi para Adão e Eva a expulsão do Éden. É interessante é que Deus plantou essas duas árvores no centro, no meio do jardim. O centro de tudo representa o coração. Jerusalém está no centro do mundo. O nosso coração está no centro do nosso corpo. E Deus pôs no centro do jardim e do nosso coração duas portas, a estreita e a larga, a bênção e a maldição. Dentro de nós está a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Portanto, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para rivalizar com a árvore da vida. É a carne que milita e luta contra o espírito. Ter escolhas. Esse é o livre-arbítrio de quem não foi criado como um robô. Então responda essa questão. Você serve a Deus por ele ser Deus, grandão, poderoso, e assim você é obrigado a servi-lo e porque não tem outro jeito? Ou você serve a Deus por ele ser maravilhoso e por isso você o ama e o adora? Você serve a Deus porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Outra pergunta. Você quer ir para o céu com medo do inferno? Ou porque Jesus está lá? Deus é bondoso, maravilhoso, mas ele não quer que você o adore, mas que você queira adorá-lo. Deus não quer que você venha à igreja. Deus quer que você queira vir à igreja. Essa é a diferença entre o religioso e daquele que ama a Deus. Essa é a diferença de trabalhar pela igreja de Cristo e de cultuar a Jesus. São duas coisas diferentes. Deus não seria Deus se não tivesse uma aprovação de fidelidade. Nós chamamos aí um teste de fidelidade que foi provocado por ele. Veja, na questão das tentações, há um certo padrão em algumas tentações na Bíblia. Jesus foi levado, por exemplo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Pedro viu Jesus dizer: Simão, escute bem,
Satanás já pediu licença para pôr você à prova. Lucas 22, 31. Satanás também pediu licença para testar Jó. Seguindo esse padrão, o mesmo pode ter acontecido com Adão e Eva. Deus sabia e deu licença para serem tentados. É uma espécie de teste de fidelidade. Por quê? Novamente, Deus não quer ninguém servindo-o como um robô. Mas mesmo não vendo esse padrão de tentação de maneira clara na Bíblia, Deus prova a fidelidade de seus filhos. Veja aqui, Abraão toma o teu filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Que baita teste de fidelidade. Não é, faça uma arca de tábuas. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Assim fez Noé conforme Deus lhe ordenara. Outro grande teste de fidelidade contra tudo e todos os moradores do local, até que veio a chuva. Qual está sendo ou foi o teu teste de fidelidade? Devemos amar a Deus acima de tudo, porque Ele é o melhor, porque Ele é misericordioso e precisa ser adorado e glorificado por isso. Então faz sentido termos dentro do nosso coração dois caminhos, duas árvores, a bênção e a maldição, dois frutos da carne e o espírito, porque Deus quer ser o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Esta é a melhor escolha que se pode fazer. Aí eu me pergunto, será que Satanás também não teve um teste de fidelidade e não passou? Ele, parte de alguns anjos. Até Jesus teve que passar por vários testes, principalmente no deserto. Só que ele não caiu, ele não pecou. Irmãos e irmãs, Deus não quer ninguém o adorando só porque Ele é Deus, grandão, todo-poderoso. Mas Ele quer que cada um de nós perceba que Ele é a melhor escolha, o melhor para cada um de nós. Deus quer que nós saibamos o que significa comer do fruto proibido e ficar longe, ficar afastado da sua voz, das suas bênçãos e do seu amor. Deus é Deus de todos, do rebelde, do afastado, do insensato, do arrogante, mas Ele é somente o Deus adorado por quem é adorador dele pela fé em Cristo. De quem procura na sua vida fugir da tentação e não quer comer do fruto proibido. Deus é Deus de quem se arrepende, chorando amargamente o seu pecado quando isso acontece. Se Deus assim o permitir, nós vamos continuar na próxima semana e falar sobre a outra árvore, a árvore da vida. Vamos orar a bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Pense bem em tudo isso. Tenha cuidado com esse fruto proibido. Mas, por outro lado, agradeça a Deus por enviar seu único Filho para que nos resgatou das garras do maligno. Jesus é a melhor escolha, porque essa escolha traz vida. Amém. Tchau. Kai